Olá pessoal, eu me chamo Carolina, eu sou advogada no escritório Hertel, Mansky Packer Advogados e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre despesas que podem ou não ser cobradas dos inquilinos. Então, antes, gostaria de convidá-los, se inscrevam no nosso canal, nos acompanhem também nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, para ficar por dentro aí de todos os nossos conteúdos. Então, para a gente começar, é importante eu dizer, a locação residencial, ela envolve uma série de obrigações e especialmente alinhamentos financeiros entre o locador e o inquilino. Isso porque, quando você decide habitar no imóvel alugado, as despesas elas não vão se limitar só ao valor do aluguel. Então, é muito importante que nessa contratação fique claro, quais despesas serão de responsabilidade do inquilino, quais despesas serão de responsabilidade do locador, para garantir uma relação contratual harmoniosa e também evitar chances de conflitos futuros. Antes de iniciar no tema propriamente dito, as relações locatícias, os contratos de locação, eles são regulamentados pela chamada Lei de Locações, a Lei 8.245 de 1991, e tudo o que eu vou dizer aqui é fundamentado, é com base nessa legislação, claro, de um jeito um pouco mais simples, para que você, independente de fazer parte ou não do universo jurídico, possa compreender tudo o que eu estou explicando aqui. Então, vamos começar, pelas despesas que podem ser cobradas dos inquilinos. E vamos começar pela principal delas, mas não a única, o valor de aluguel. Então, o valor de aluguel é uma despesa que pode ser estipulada livremente entre as partes, entre o locador e o inquilino, mas não de forma aleatória, sem parâmetros. Esse valor ele precisa observar o valor de mercado daquela região e se o inquilino, depois de 3 anos habitando naquele imóvel, ele entender que ele está pagando um valor superior ao valor de mercado, e também depois, obviamente, tentar algumas tratativas de negociação amigáveis junto ao locador para tentar a redução desse valor, ele pode sim ingressar com uma ação judicial, o que nós chamamos de ação revisional, para tentar buscar a redução desse valor. Alguns exemplos que podem levar à redução do valor de aluguel, o aumento no índice de criminalidade daquela região, ou até mesmo a poluição sonora, muito barulho na vizinhança, muito fluxo de veículos, situações que levam as pessoas a perder o interesse em alugar aquele imóvel e, consequentemente, gera ali uma desvalorização no valor de aluguel. Próxima despesa que pode ser cobrada dos inquilinos, as taxas de serviços públicos. Então, simplificando, a gente está falando da água, da energia, do gás, enfim, são despesas pessoais que estão relacionadas ao consumo. Então, tanto que eu consumi, eu vou pagar. Então, essa despesa, ela é de responsabilidade do inquilino. Assim como é responsabilidade também do inquilino manter a relação contratual com essas concessionárias que fornecem esses serviços, certo? Assim como também é responsabilidade do inquilino fazer a rescisão desse contrato quando ele vier a desocupar aquele imóvel, quando ele vier a encerrar aquele contrato de locação. Próxima despesa, taxa de condomínio com relação às despesas ordinárias. Aqui eu frisei o ordinárias porque as taxas de condomínio elas se dividem em despesas ordinárias e extraordinárias. As extraordinárias a gente vai ver mais adiante, são despesas de responsabilidade do locador, e as despesas ordinárias elas são relacionadas ali com a rotina, com a manutenção do condomínio e são de responsabilidade dos inquilinos. Então, dando alguns exemplos aqui para tornar mais fácil o entendimento. São exemplos que estão previstos no parágrafo 1º do artigo 23 da Lei de Locações. Salários e encargos das pessoas que trabalham naquele condomínio, por exemplo, a zeladora, o jardineiro, com relação às áreas comuns, a energia, a água,
a pintura, a manutenção das instalações elétricas e hidráulicas, a manutenção de elevador, manutenção de portão eletrônico. Então veja, são despesas que estão relacionadas com a rotina e que são responsabilidade do inquilino. Obviamente ali, né, que para fazer essa manutenção vai ser feita uma divisão do valor entre todos os inquilinos que habitam naquele condomínio. Próxima despesa que pode ser repassada aos inquilinos: taxas e impostos municipais. Aqui a gente está falando do IPTU e da taxa de lixo. Então, focando ali na questão do IPTU, é um imposto que está relacionado à propriedade. Então, quem é responsável ao seu pagamento é o proprietário, né, o dono do imóvel. Porém, tanto a taxa de lixo quanto o IPTU, eles podem vir a ser repassados ao inquilino desde que haja uma previsão expressa no contrato, certo? Então é muito importante que você que vai assinar um contrato de locação faça a leitura desse contrato, né? E observando que essa despesa ela vai se tornar de sua responsabilidade, saiba, né, que isso é autorizado legalmente, mas você pode tentar negociar ali com a imobiliária antes de assinar o contrato, se é possível manter a responsabilidade ao pagamento do IPTU e da taxa de lixo juntamente com o locador. Daí é uma questão negocial junto com a imobiliária, né? E uma última despesa que também pode ser cobrada dos inquilinos é o seguro-incêndio. O seguro-incêndio ele é uma despesa que visa, né, a proteção do imóvel em caso de sinistro relacionado a incêndio, né, algo que venha a danificar a estrutura do imóvel, algo que venha a danificar bens dos inquilinos. Então, a depender da apólice de seguro, esse imóvel com a indenização, ele pode vir a ser reparado, né, reconstruído, e os bens também dos inquilinos podem vir a ser substituídos. Essa também, assim como o IPTU e a taxa de lixo, é uma despesa que pode ser repassada para o inquilino desde que haja uma previsão expressa no contrato. Mas geralmente, né, ela fica mesmo sendo de responsabilidade do inquilino e está inserida ali na taxa de condomínio e também né, no valor de aluguel. E geralmente também é uma previsão contratual, né, do inquilino fazer o pagamento ou a contratação do seguro-incêndio. Então, resumindo, né, despesas que podem ser cobradas dos inquilinos: o valor mensal de aluguel, que é a principal despesa, mas não a única, a taxa de condomínio com relação às despesas ordinárias, as taxas e impostos municipais e o seguro-incêndio, lembrando que esses dois últimos eu preciso ter uma previsão expressa contratualmente, ok? E agora a gente vai falar das despesas que não podem ser cobradas dos inquilinos, porque, enfim, são de responsabilidade do locador. Vamos começar pela primeira delas, né? A taxa de condomínio com relação às despesas extraordinárias. Então, diferente das ordinárias, as extraordinárias, elas são relacionadas à inovação, à melhoria daquele condomínio, né? Benfeitorias que geralmente são eventuais e não estão previstas nem, né, no orçamento daquele condomínio. Então, vamos dar alguns exemplos aqui para facilitar o entendimento, né? Um acréscimo na estrutura do imóvel, uma pintura de fachada. Vamos supor que o índice de criminalidade ali naquela região ele tenha aumentado e seja necessária a instalação de um equipamento de segurança, né? Isso também é uma despesa extraordinária. Veja, são despesas que não estão relacionadas com a rotina do condomínio. Então, sim, são de responsabilidade do locador. Próxima despesa que não pode ser cobrada dos inquilinos é a taxa de administração da imobiliária. Aqui é uma relação contratual com o locador e com a imobiliária, onde o locador ele contrata aquela imobiliária para fazer a administração, né, a gestão daquele imóvel. Então, firmar os contratos de locação com os inquilinos, receber eventuais reclamações daqueles inquilinos. Então, tudo isso, né,
é de responsabilidade do locador pagar e remunerar a imobiliária por essa prestação de serviço. O inquilino ele não tem nenhuma participação nessa relação contratual. E por fim, né, uma última despesa que não pode ser cobrada dos inquilinos são despesas relacionadas a reparos por vícios e defeitos anteriores à locação ou que estejam relacionados com a condição de uso do imóvel. Primeira coisa que a gente precisa entender, né, o locador ele precisa entregar o imóvel ao inquilino de uma forma que ele esteja apto para moradia, né, que ele seja habitável. Então, né, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que você assinou o contrato de locação, né, e depois que você assinou esse contrato, no primeiro dia que você foi usar a cozinha daquele imóvel, você viu que tinha um problema no encanamento, né? Você não conseguia utilizar a pia, você não conseguia preparar as suas refeições. Então, isso de certa forma afeta a condição de uso do imóvel. Veja, é um vício que estava oculto, né? Que quando você assinou o contrato, tanto você, inquilino, quanto a imobiliária não tinham conhecimento daquele defeito, e também é algo que está relacionado com a condição de uso do imóvel. Então, o reparo ele vai ficar de responsabilidade do locador. Algo que ajuda, né, aqui a gente saber o que é anterior à locação e o que é posterior, né, que foi deteriorado pelo próprio inquilino. O laudo de vistoria. Então, o laudo de vistoria prévio, antes de você entrar no imóvel, ele é feito ali pela imobiliária. A imobiliária, ela descreve, né, todos os pequenos defeitos, enfim, que foram observados no imóvel, um azulejo trincado, um vidro quebrado, uma tomada que estava danificada, enfim, pintura manchada, coisas assim nesse sentido. O locatário, o inquilino, também revisa esse laudo e fica ali a seu critério fazer algumas complementações. E aí fica mais claro, né, da gente delimitar o que é anterior à locação e o que é posterior. Lembrando que aquilo que for posterior, mas também relacionado com a condição de habitabilidade do imóvel, também pode vir a ser responsabilidade do locador o pagamento do reparo. Então, aí é importante a gente fazer uma análise. Então, resumindo, né, despesas que não podem ser cobradas dos inquilinos: taxa de administração da imobiliária, taxa de condomínio com relação a despesas extraordinárias e pagamentos relacionados a reparos por vícios ou defeitos anteriores à locação ou relacionados à condição de uso do imóvel. Importante também aqui a gente comentar, porque é uma situação muito comum, né, no dia a dia aí das locações, e se o inquilino anterior ele deixa pendências, né? O inquilino atual que passa a habitar naquele imóvel, ele responde por essas pendências e também por eventuais penalidades? Então, é importante que vocês tenham esse entendimento. O inquilino atual, ele não responde por despesas relacionadas e deixadas, né, pelo inquilino anterior. Então, ele não vai responder, ele não tem essa responsabilidade. É legal aqui a gente fazer uma diferenciação, né? Existem pendências relacionadas a dívidas pessoais, que são as taxas de serviço público, né? Água, energia, gás. Então, por isso que é importante sempre fazer a troca de titularidade, né? Houve uma alteração no inquilino, então esse inquilino vai até a concessionária fornecedora daquele serviço e faz a troca de titularidade. Geralmente até já é uma obrigação que vem prevista no contrato de locação. Então, isso já evita que a cobrança dessa pendência ela seja direcionada para o inquilino atual. E também existem dívidas e pendências que são relacionadas ao próprio imóvel, né? Então, independente de quem esteja habitando naquele imóvel, a dívida ela acompanha o bem. Por exemplo, a taxa de condomínio e o IPTU. Por ser uma dívida que acompanha o bem, essa pendência ela acaba ficando para o proprietário. Então, duas opções, né? O proprietário ou ele pode fazer o pagamento para quitar essa pendência e aí, obviamente, ele vai acabar tendo um prejuízo financeiro,
ou ele pode buscar o inquilino anterior, né, o inquilino inadimplente, para fazer, né, o pagamento dessa despesa ou para tentar ali alguma negociação. Mas em nenhum momento o inquilino atual ele se responsabiliza ao pagamento dessas pendências. Se houver tentativa de cobrança, né, ou uma insistência em receber os valores por essa pendência do inquilino anterior para o inquilino atual, o inquilino que está habitando naquele imóvel atualmente, ele pode buscar uma ajuda no judiciário, né, através de uma ação de inexigibilidade de débito, onde ele vai dizer que aquele débito ele não é exigível porque é uma despesa deixada pelo inquilino anterior. Então, esse era o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que ele venha contribuir, né, de alguma forma, especialmente aí para você locador e para você inquilino. E um último lembrete, né? Você que vai assinar um contrato de locação, né, é importante, leia, né, esse contrato, busque entender todos os termos, né, todas as condições que estão sendo colocadas ali, para realmente garantir que essa relação locatícia ela seja harmoniosa, né, que não haja ali prejuízos financeiros para ambas as partes e também para evitar as chances de conflitos futuros. Então, só lembrando, né, se inscrevam no nosso canal, nos acompanhem nas redes sociais para ficar aí por dentro de mais conteúdos como esse. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima.